Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de encontrar todo mundo pra gente fazer aquela festa que nós estamos acostumados. Mas enquanto não dá, eu resolvi gravar um vídeo para vocês sobre a aula dessa semana. Mas antes de falar sobre a aula, vamos recordar um pouquinho. Até agora nós aprendemos 3 sistemas do nosso corpo. O sistema digestório, que é aquele responsável por quebrar os alimentos e absorver os nutrientes. O sistema respiratório, que é o que vai fazer o que nós chamamos de trocas gasosas, ou seja, ele absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. E terminamos aprendendo o sistema circulatório ou cardiovascular, que é aquele do coração, dos vasos sanguíneos, do sangue, que vai promover a circulação, a distribuição das substâncias pelo nosso corpo. Então, ele distribui o que o corpo precisa e recolhe também os resíduos, as sujeiras, para poderem ser eliminados. Tudo bem? Só que agora nós vamos falar de um sistema que está totalmente relacionado ao sistema circulatório, que é o sistema imunitário, imunológico ou imune. Como ele é composto por uma célula do sangue principalmente, ele está muito ligado ao sistema cardiovascular. O sistema imune, ele vai servir para defender o nosso corpo, para proteger quando entra um micro-organismo invasor, um vírus, uma bactéria, um fungo, causador de doenças. Nós estamos vendo a importância desse sistema agora em relação ao combate à Covid-19. O nosso sistema imune não sabe combater muito bem o novo coronavírus. Então, o que acontece? Quando ele infecta nosso corpo, ele demora para conseguir criar uma resposta efetiva e destruir esse vírus. Só que nesse tempo que o nosso corpo está tentando combater, o vírus vai produzindo estragos e gerando muitos sintomas graves que muitas vezes acaba levando até a morte. O sistema imune, ele está muito relacionado ao sistema cardiovascular, porque a principal célula que faz essa defesa é uma do sangue que nós chamamos de glóbulo branco ou leucócito. Por isso que nós estudamos ele associado ao sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Esses glóbulos brancos, eles funcionam como se fossem soldados, que eles ficam circulando pelo nosso sangue, tentando descobrir alguma infecção, algum problema, algum micro-organismo invasor. Eles ficam de alerta. E quando eles descobrem, eles vão promover a destruição desse micro-organismo e depois eles vão criar uma memória para poder saber combater mais rapidamente esse micro-organismo se ele voltar a nos infectar. Essa memória vocês conhecem como anticorpos. Então, o que vai acontecer? Quando um micro-organismo ele entra no nosso corpo, o sistema imune tenta perceber o mais rapidamente possível. Nem sempre isso acontece, mas a hora que ele percebe, ele vai criar armas para poder destruir esse micro-organismo e ao mesmo tempo vai produzindo essa memória imunológica. E por que essa memória é tão importante? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Se o nosso corpo ele souber o que ele tem que combater, ele vai combater mais rapidamente e a chance da gente desenvolver uma forma grave da doença vai diminuir. Inclusive, muitas vezes a gente nem desenvolve a doença, porque o corpo já destrói aquele micro-organismo antes dele se proliferar. Então, eu vou dar um exemplo simples. Imaginem que no seu bairro tenha um ladrão. Alguém avisa vocês, olha, tem um ladrão no bairro. Mas quem é? Não, eu não sei. Então, todo mundo daquele bairro vai ficar alerta. Tem um ladrão aqui. Vai cuidar das suas coisas? Vai. Mas não sabe quem é o ladrão. Pode ser alguém próximo, inclusive. E isso acontece com o nosso corpo quando um micro-organismo novo infecta. A gente sabe que tem um problema, o sistema imune, ele fica tentando, ele fica em alerta, ele fica tentando achar, mas ele não sabe ainda qual é o micro-organismo que ele tem que combater. A hora que ele percebe, ele vai combater e vai destruir. E vai criar uma memória, uma foto desse micro-organismo. E aí, sabe aquele ladrão que eu falei? A hora que a polícia percebe quem é o ladrão, o que ela faz? Ela divulga uma foto de procurado. E aí, quando as pessoas veem aquela foto, elas já sabem que precisam chamar a polícia, que precisam se cuidar, porque aquele é um ladrão. E é o que acontece com a gente. Quando esse mesmo micro-organismo volta a entrar novamente no nosso corpo, volta novamente a nos infectar, o nosso sistema imune já conhece ele, já tem uma memória porque ele combateu um dia. Então, ele rapidamente anula, destrói esse micro-organismo e a doença não volta a se manifestar. Por isso que eu não sei se vocês já ouviram falar, ele pegou dengue e ficou imune a esse tipo de dengue. Porque
Não é que o vírus da dengue não vai voltar a infectar ele novamente, mas se aquele tipo de vírus voltar a infectar, rapidamente o corpo vai saber que ele é um problema e vai destruir por causa dessa memória, que nós chamamos de anticorpos. Agora, tem que tomar cuidado, porque existem vários tipos de vírus da dengue diferentes, e você só fica imune àquele que você foi infectado. Então, você pode pegar dengue outras vezes por causa dos outros tipos de vírus. Uma outra coisa importante saber desse sistema também é uma maneira que nós temos de tentar produzir essa imunidade, essa memória artificialmente. Produzir esses anticorpos, usar esses anticorpos de maneira artificial. Como que nós fazemos isso? Através de duas coisas. Uma que nós chamamos de vacina e outra que nós chamamos de soro imunológico. Esse soro não é aquele que dá na veia, não, que você toma quando está desidratado. É um outro tipo de soro. Vou explicar a vacina primeiro. A vacina, ela é oferecida à pessoa para ensinar essa pessoa a produzir essa memória, esses anticorpos, e ficar preparado para que se um dia ela tiver contato com aquele micro-organismo, ela possa atacar e neutralizar ele rapidamente. Então, como que essa vacina é feita? Ela é feita de pedacinhos do micro-organismo, de proteínas que eles imitam em laboratório, e ela é injetada na pessoa. Só que para fornecer essa imunidade, essa memória, demora um tempo. Vocês já ouviram falar que a vacina demora 2, 3 semanas, um mês para fazer efeito? Que é o tempo que o nosso corpo leva para reconhecer aquilo e produzir a memória para poder combater se a doença entrar em contato. Como a vacina ensina meu corpo a combater, ela forma uma imunidade que nós chamamos de permanente ou ativa. Ou seja, a maioria das vacinas, uma vez que você toma, você está protegido contra aquela doença. Ah, mas eu nunca mais vou pegar aquela doença? Vou. Você se contamina muitas vezes com o micro-organismo. Só que como seu corpo já produz a memória, já sabe o que combater, ele rapidamente neutraliza e você não desenvolve os sintomas. A outra imunidade artificial que nós temos é o que nós chamamos de soro imunológico. Só que esse efeito ele é temporário. Por isso que nós chamamos ela de imunidade temporária ou passiva. Esse soro ele vai ser administrado quando a pessoa já tem a doença, diferente da vacina, que é administrado antes, para ela ficar protegida. Então, a pessoa pegou a doença, aí a gente administra esse soro. Esse soro ele tem anticorpos prontos. Eu não vou ensinar a pessoa a produzir. Eu vou dar esses anticorpos como se ele fosse um remédio. E por que ele é importante ser dado? Quando a gente não tem tempo suficiente para produzir esses anticorpos, senão a gente morre. Como eu disse, demora um tempo para ser produzido. Então, se a pessoa esperar 2, 3 semanas para produzir, ela vai acabar morrendo. Então, eu preciso dar um anticorpo pronto para ele agir rapidamente. A gente tem isso com o veneno das cobras. Então, quando uma pessoa é picada, ela corre para o hospital e eles dão um soro chamado soro antiofídico, que são anticorpos contra o veneno da cobra. Então, esses anticorpos vão neutralizar o veneno, vão combater e rapidamente vão destruir aquela proteína. Agora, se a pessoa fosse ensinada a produzir esses anticorpos e fosse esperar, ela morreria, porque o veneno ele acaba produzindo consequências rapidamente, ela não tem esse tempo para esperar. Só que o soro tem um problema. Como não é o meu corpo que produz, como eu recebo ele pronto, depois que aqueles anticorpos são eliminados do meu corpo, eu perco essa imunidade. Por isso que ela é chamada de temporária. Então, se eu for picado pela mesma cobra 1, 2 meses depois, não vai adiantar nada. Eu tenho que novamente tomar o mesmo soro, porque o meu corpo não está imune àquilo. Então, vamos de novo recapitular. Vacina, eu dou antes da pessoa ter a doença e eu ensino o corpo dela a produzir. Então, ela vai ficar com aqueles anticorpos circulando, na maioria das vezes, permanentemente. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque depende de vacina para vacina. Já o soro imunológico, eu dou só quando a pessoa já está doente, já teve o problema. Eles são anticorpos prontos, que eu administro, mas eles vão ser eliminados do nosso corpo depois de um período e ela não vai ter a imunidade permanente. A imunidade vai ser só naquele momento. Por isso que nós chamamos ela de temporária. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.